Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM. Aqui a gente se conecta. Fala, minha gente latina de todo mundo, em especial os brasileiros e outros latino-americanos que estão aqui na Nova Zelândia. Eu sou Rafael Campos, esse rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo lá do interior de Minas Gerais e sempre acompanhado da minha querida esposa. Olá, eu sou a Isadora e estamos começando hoje mais um Conexão Sul-América. Estamos presentes na Radio Southland, Free FM, Access Radio Taranaki, Radio Hawke's Bay, Otago Access Radio FM. E você sempre pode nos acompanhar pelo Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. Que isso, travou aí, nego? Deu uma travadinha aqui. Ah, tá ainda extasiada pelo fim de semana? Tô... Ih, a gente tem muita história, pra contar, né, desse fim de semana, né? Tem, bastante. Mas que não vai ser nesse programa, porque hoje vai ser um Conexão Entrevista. E a gente tem uma convidada especial aqui, Monique Tavares. Muito bem-vinda. Obrigada aí pelo convite. Oi, Monique, tudo bem com você? Sim. E a gente vai deixar essas histórias da nossa viagem. A gente fez uma viagem muito interessante nesse fim de semana, né? Tem muito caso pra contar, né? Tá, e aí agora, como que fala o nome da cidade? Como que fala o nome da cidade? Que a gente foi. Ah, Tiano. É assim? Você fala como, Monique? Tiano, é. É porque cada um fala de um jeito. Você eu não fala sei como? Tiano. Eu acho que assim, é um problema geral de palavras em Maori, né? É. Porque aí a gente escuta às vezes também o Kiwi e não Maori falando, e eles às vezes falam errado. Porque dizem que é mais fácil o Maori pra gente, né? Porque é só ler do jeito que a gente leria mesmo, que a gente falaria certo. Tem os sons muito parecidos, né? E tem alguns fonemas que não estão presentes no inglês, mas que estão presentes no português, tipo português. Esse o som do R. Do Morena. Morena, por exemplo. Que ora. Não, e é engraçado porque o Te Amo é um nome aqui, né? Tem muita gente que chama Te Amo. Te amo? Tanto que... Com I? Tipo... Eu não sei como escreve, mas fala Te Amo. Gente! Nossa, eu nunca vi esse nome. Porque, por exemplo, o meu namorado é daqui, aí eu tava ensinando pra ele como que era, tipo, I love you, eu falei, te amo. Aí ele falou, eu trabalho com alguém que chama Te Amo. E aí agora ele... É a única coisa em português que ele sabe. Que ele legal. fala certinho que é um nome. Porque ficou fácil pra ele, tá acostumado com a conecta pessoa. com alguém que ele conhece. Mas se apresente pra gente, a gente tá aqui. Entrou no fluxo da conversa aí e esqueceu de se apresentar. Vamos lá. Eu não sei nem como me apresentar, mas eu sou Monique, tô aqui na Nova Zelândia 7 meses, vim direto pra Invercargo. Sou de Minas também. Mineirinho. Sou da roça, sou do interior de Minas. De onde que você é em Minas? Eu sou do sul de Minas. É uma cidade bem pequena que chama Delfim Moreira. Ah, sim. Ninguém conhece. Não, eu conheço porque eu já passei lá de carro, porque eu morei em Lavras muito tempo. né? Então, já morei em Perdões, já estudei em Lavras, já fui subindo a Fernão Dias. E aí cheguei em Belo Horizonte, estudei em Belo Horizonte. Mas aí depois que eu formei, eu acabei... mudando mais do que morando num lugar só, né? Então, desde que eu formei em 2013, morei na Austrália, aí voltei pro Brasil, aí eu morei em São Paulo, aí eu morei no Mato Grosso, aí eu voltei para São Paulo, para Santos, aí eu mudei pro Peru, e agora estou aqui. Então, assim, desde 2013, eu acho que de 2 anos eu estou em um lugar diferente, assim. Deu uma certa inveja aqui agora. Deu. Você tem alguma coisa tipo isso? Porque eu tenho uma inquietação, sabe? Geralmente quando eu fico por volta de uns 2, 3 anos num lugar, eu começo a ficar irritado com o lugar. Mesmo se for um lugar bom, mesmo se for um lugar que eu gosto de morar, que depois quando eu for embora eu vou sentir saudade, mas vai dando esse período eu quero sair. Eu não sei porquê, assim. Eu não acho que eu tenha isso, assim, porque, assim, desde pequena, né, o máximo de anos que eu morei num lugar só, acho que foi em Belo Horizonte, eu morei 9 anos. Então, assim, meu ciclo era de 7 anos, a gente mudava. Tipo, meu pai mudava de emprego e aí a gente ia mudando. Então, eu nasci em Delfim Moreira, aí eu mudei pra Itajubá, aí eu mudei pra Perdões, mas eu estudava em Lavras, aí mudei pra Belo Horizonte. Então, assim, eu mudei pra Belo Horizonte com 15 anos. Então, até meus 15 anos, eu acho que eu morei em 20 casas diferentes. E assim, eu tenho lembrança também, tipo, mudança da moeda, sabe? Tipo, plano real. Então, na minha cabeça, era uma coisa, assim, muito normal mudar. Então, pra mim, nem é uma necessidade, mas é uma coisa assim, mas agora já é a hora da mudança. Porque então, você nem sofre. Eu nem sofro, você normal. Tem uma facilidade de adaptar. Porque assim, não, beleza, agora é a hora de mudar. Mas aí,
em relação a essa inquietação, eu nem acho que é uma inquietação, porque, por exemplo, quando eu saí de Perdões, que é perto de Lavras, eu sofri muito, porque eu gostava muito. Uhum. Quando eu morei em Santos, que é uma cidade do Brasil que eu mais gosto. Eu adoro Santos. Então, você fala assim, eu não saí de Santos porque eu tô cansada de Santos, sabe? Então, tem algumas cidades que eu gosto tanto que não é nem uma inquietação. É mais tipo assim, vou lá fazer esse projeto. Tem uma outra experiência. Mas agora tem alguns lugares que realmente eu preciso sair daqui. Aí, tipo, o meu prazo pra ficar num lugar que eu não gosto, acho que é 1 ano e meio, assim. Aí, realmente, eu tenho que encontrar maneiras de sair de lá. Porque eu não gostei. Mas eu acho que é mais uma coisa que eu nasci numa família que é assim. Mas a minha irmã, por exemplo, mora em Belo Horizonte desde então. Minha mãe também. Então, é minha, mais combinada com o jeito que eu via a minha realidade na infância. Acontecer, né? Como foi acontecendo. Então você foi mudando, foi assim, foi por questão profissional ou foi meio que projetos pessoais, vontade de morar em outro lugar? Quando eu terminei... Porque eu fiz física e depois eu fiz geologia. Então, eu fiquei 7 anos na UFMG. Jesus. E que eu entrei com dizer, não tinha dinheiro, né? Então, assim, o que você faz quando você não tem dinheiro? Você estuda, né? Então, e aí, eu passei numa universidade pública e tirei o melhor proveito de lá. E era uma maneira também de viajar. Enfim, quando eu fiz geologia, eu viajava bastante pelos interiores de Minas, da Bahia. Tal. Então, aí, quando eu formei em geologia, eu falei, agora a única coisa que falta é inglês. Que eu queria ter um emprego bom, mas meu inglês era horrível. E eu sempre quis morar fora, assim, sempre quis fazer intercâmbio, mas tinha a questão do dinheiro, que era o impeditivo, e o meu inglês não existia, então eu não conseguia bolsa. Então, eu não concorria com o negócio. Então, eu falei, beleza. Aí, juntei dinheiro nessas graduações, falei, quero fazer intercâmbio. E aí, eu fui pra Austrália pra estudar inglês. Era o meu objetivo, tanto que, assim, tenho uma amiga brasileira e a gente falava só inglês. Porque eu não interagia com brasileiros de maneira alguma. Era uma época que muita gente estava indo de graça pelo... Ciências Sem Fronteiras, mas eu já tinha formado e então tinha muito brasileiro, assim, né, lá, assim, eu acho que super válido, sou super a favor de Ciências Sem Fronteiras, espero que volte, mas era muita gente e eu pensava, nossa, custou muito caro pra eu estar aqui. Eu preciso aprender, eu tenho que aprender e eu sabia que não é tão simples assim aprender inglês, né, enfim, tanto que eu voltei meu inglês, tive que continuar estudando, mas, então eu fui na Austrália com esse objetivo de aprender inglês. E eu sempre quis morar fora do Brasil, assim. Mas eu ficava pensando assim, beleza, eu quero isso, mas eu preciso construir isso. Então, eu não ficava numa ansiedade de... Pra agora, né? Vou agora, assim, tem que... conheci muita gente que fazia de tudo pra ter alguma maneira de continuar na Austrália. E eu era assim, não, eu quero aproveitar, eu vou tentar, talvez, fazer outro curso de inglês, mas se eu não tiver dinheiro, eu volto. Que aí eu tinha uma cabeça... Eu vim pro inglês e eu preciso ter experiências profissionais na minha área. E aí eu percebi que, naquele momento, eu trabalhava de cleaner, meu inglês ainda não era tão... Não tinha contatos, que seria mais fácil eu voltar pro Brasil, arrumar emprego como geóloga no Brasil, do que na Austrália. E aí, quando meu visto acabou, eu dei uma viajadinha, depois a gente pode falar das viagens. Mas aí eu voltei pro Brasil, porque eu falei, beleza, agora eu tenho inglês, agora eu vou arrumar emprego numa mineradora, que era o que eu queria, né? Então, nesse caso, foi mais aspiração profissional mesmo, né? Que era o inglês voltado pra minha carreira, assim. Mas é muito massa isso que você tá falando, que parece que você, tipo assim, tem uma listinha, aí você vai ticando a listinha, né? Tipo, fui fazer o inglês, fiz o inglês, voltei pra conseguir um emprego no minerador. Consegui um emprego no minerador. Você tá ticando essa listinha. Porque assim, na verdade, eu acho que até meus 30 anos de idade, hoje eu tenho 34, eu tinha bem definido, assim, entendeu? Eu queria um emprego, eu tinha feito estágio na Vale, então eu sabia que eu queria trabalhar em empresa grande. É bom demais trabalhar em empresa grande. Você tem muito recurso, os melhores profissionais estão ali. Eu sempre gostei, assim, de interagir com muita gente e ter uma sensação de abundância. E a empresa grande tem isso, né? Comparada com, pelo menos com os outros estágios que eu tinha feito, né? Era uma piscina maior de conhecimento, assim. E aí, então eu tinha isso na minha cabeça, eu queria uma trilha numa multinacional, na minha área. Era isso que eu queria, até os 30 anos. Mas aí depois eu falei, eu cheguei num lugar mais ou menos não mega bem sucedido, mas eu consegui atingir isso. Aí eu falei, não, tava agora... satisfeita. Eu falei assim, tá bom, eu já posso falar que... Pra mim mesmo, eu acho que isso já foi cumprido, né? Então, até os 30 eu acho que eu tinha esse... Não um checklist, mas
uma rotinha que eu achava que seria boa pra mim, né? Você tinha um plano de vida. Deve ser muito interessante ter um plano de vida, porque minha vida é um caos. Assim, eu fui indo pra onde ia apontando as coisas, eu ia. Onde dava. Então, acho que agora eu tô vivendo assim. Uhum. Mas até meus... É porque eu acho que eu tinha uma coisa assim, vou... Eu era de uma família que não tinha tanto dinheiro, assim, mas a gente não tinha muito dinheiro pras coisas. Então, assim, o acesso que eu tinha era aquela coisa, beleza, tem que passar no vestibular numa escola pública, porque não vai ter dinheiro pra pagar a escola... Entendeu? Planejamento lá de casa, tipo assim, a dívida da casa era até a gente completar 17 anos. Que aí aumentava o valor que meu pai tinha que pagar no financiamento. Porque na cabeça dele estaríamos já na UFMG. Então a gente tinha esse compromisso de estudar. Sempre era estudar e ter uma escola boa, né? Dentro de uma universidade boa. Então eu acho que dentro desse quadradinho é muito isso, entendeu? Você formar no colégio, passar no vestibular o mais rápido possível, pra você não gastar dinheiro com cursinho. E aí, depois você formou, você arrumar um emprego bom numa empresa boa, porque participar de um processo seletivo, numa empresa boa, ou ir para concurso público, que foi o caso da minha irmã, que a minha irmã é concursada hoje. E eu não queria trabalhar numa empresa pública, porque eu pensava assim, mas eu quero morar fora do país. Então, se eu virar funcionário público, a não ser que eu viro de Itamaraty, né? Eles não vão me mandar pra fora. Então, assim, pra mim era muito claro isso. Pode me pagar o dinheiro que for, mas eles não vão me mandar pra fora. Então, meu plano era esse. Vou arrumar um negócio, vou arrumar um emprego bom e em algum momento essa empresa vai me mandar pra fora. Aí pronto, entendeu? Aí... Mas isso é muito bom você ter isso, assim, na sua cabeça, porque eu acho que deve dar até uma tranquilidade, assim, também, sabe? Tipo, você considerar isso, tipo, de ter essa possibilidade? De ter a possibilidade de acontecer? Sim, e assim, eu também acho que eu conhecia pessoas que tinham tido essa carreira. Isso e ajuda. Então, assim, durante a faculdade, né, eu vi palestras de gente que tinha esse tipo de carreira. Então, pra mim, era uma carreira possível. E o curso que você fez, você escolheu ele? Você escolheu ou, tipo, você foi, passou nele e era o que tinha? Não, eu tipo escolhi. Não, escolhi. Porque, assim, eu sempre quis... porque eu sempre quis estudar fenômenos naturais. Isso também é um dos motivos de eu estar em Invercargill, assim, que eu sou muito conectada a acontecimentos da natureza. Então, eu sempre quis ir para a Antártica, por exemplo. Aí, quando eu paro e penso, nossa, aqui é muito perto da Antártica, eu falo, gente, querendo ou não, eu já estava pensando daqui em algum momento, não sabia que existia, mas existe muita conexão, né, com essa Monique de 7 anos de idade, pensando na vida dela. E aí, mas espera aí o que a gente tava falando. Então, quando eu falei assim, eu já tinha na minha cabeça que eu queria fazer física e depois geologia. Porque eu queria fazer geofísica, mas aí não tinha em Minas. Só tinha em São Paulo. E aí eu cheguei a fazer a FUVEST, né? Passei na primeira etapa, mas a segunda etapa era junto com a da UFMG. E aí eu pensei, meus pais não vão ter dinheiro pra não sei o quê. Então, vou fazer física mesmo. E eu tinha 17 anos. Então, depois eu faço geologia. Eu sabia que eu tinha um tempo ali pra ficar na faculdade ainda. Então, sim, eu escolhi, assim. E aí, quando eu entrei na física, eu vi que eu gostava de estudar aquilo. Acho que foi um ambiente muito intelectual, assim. Acho que eu aprendi a aprender qualquer coisa. Porque meus colegas são muito geniais, assim. Eu fico de cara com eles e falo, meu Deus, esse povo é muito... Galera seguindo carreira, assim, sabe? E aí... mas eu já sabia que eu não queria seguir carreira. Que quando eu terminasse, eu queria fazer... geologia, porque eu queria trabalhar em empresa. Então, eu já tinha uma coisa assim, não quero ser muito acadêmica, nunca... E aí, terminei, aí fiz geologia. Então, foram cursos que eu escolhi, sim, tipo... Lógico, estudei pra caramba vestibular, nos dois. Nossa, que deve ser punk. Não são cursos tão concorridos assim, mas eu ficava pensando, mas eu tenho que estudar, né? Não é, mas... Não, e uma nem coisa... só pra passar, né? Pra formar também. Eu ia mencionar isso, porque uma coisa que a noção que eu tenho de física, que o Saulo, amigo meu, é físico formado na UFOP. E a noção que eu tenho é essa também, tipo assim, não é que é difícil entrar, mas é difícil você sair, é difícil você concluir o curso, né? Mas assim, mas aí, eu acho que também tem muita gente que se perde, assim, sabe? Então, também sou assim, entendeu? Objetivo, prazo, tempo. Entendeu? Objetivo, escala, tempo. Tipo, o que é pra ser feito, o que é pra entregar. Prática. Bora lá estudar. Então, eu virava à noite, eu conheço todas as bibliotecas, são 24 horas. Em Belo Horizonte. Então, assim, mas também eu acho que como tinha essa galera, os meus colegas, a gente era, sei lá, a gente entrou em 60, formamos 18. Mas dos 18 que formaram,
a gente era bem unido, assim. Então, e era todo mundo novo nessa mentalidade ainda de... Ai, acabei de sair da escola. Então, era aquele ritmo de escola. Ninguém trabalha... Eu não tinha que trabalhar. Então, o ambiente que os meus pais criaram era um propício pra isso, assim, sabe? Sim. Então, eu falava, não, imagina se eu não passar nesse negócio, se eu não formar. Tanto que, quando eu já tinha certeza que eu não queria física, eu falei, mãe, não quero física. Ela falou, então, mas agora você vai formar. Eu falei, beleza. Né? Então, aí já fui fazendo as outras disciplinas do outro curso que eu queria. Mas eu ia lá, vou formar. Ela falou, não, pelo menos forma. Né? Então, também acho que tem isso. O ambiente que os meus pais me permitiram, mesmo sabendo que não era aquilo, mas continua enfim. E também é um bom sentimento você concluir, né? Deixar a coisa pela metade é bem ruim. É um bom sentimento, assim. Por mais falar, tá, eu já percebi que não é, mas também saber o que não quer também já é alguma coisa, né? E eu acho... E meu pai, ele queria fazer matemática e ele não fez. E ele sempre me contou essa história. Então, eu ficava pensando assim, nossa, se eu quiser fazer uma coisa, eu vou fazer. Porque senão eu vou virar igual meu pai. Aquela pessoa que não fez e fica falando Frustrado. que queria. Então, assim, eu tenho isso na minha cabeça também. Se eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer, porque eu não quero, se eu tiver filho, enfim, qualquer pessoa. Eu não quero falar pra uma criança que eu não fiz tal coisa que eu queria. Né? Então... Você acabou jogando um dado aí que eu acho que explica muito essa questão que a gente tá falando da dificuldade do curso, que formaram 18 pessoas de 60 que entraram, né? E isso era uma coisa que o Saulo falava muito, que assim, o curso dele eu não lembro quantos que era, mas formava, sei lá, 20% das pessoas que entravam no fim das contas. É lógico que tem nesse caminho aí, tem as pessoas que percebem que não é aquilo que querem, troca de curso, isso aí acontece com todo curso. Mas eu acho que existe uma porcentagem muito grande de gente que desiste nesses cursos, até pela questão da dificuldade mesmo, né? Não é fácil, é muito difícil, e assim, e estudar numa universidade pública é muito a Deus dará, entendeu? Então, assim, você não sabe o que tá perguntando, você não sabe o que vai acontecer, você simplesmente precisa comer aquele livro, né? Pegar aquele e estudar. Então, é muito tempo dedicando, é realmente difícil, assim, não... É uma dedicação em tempo integral mesmo para aquilo, assim. E é um conhecimento muito complexo, né? Assim, o bom, eu sempre gostei muito de matemática. Então, eu acho também que você tem que ter uma habilidade com matemática para poder conseguir entender o raciocínio, né? E aí você tem que ter paciência, porque você tem que começar desde o início, elaboração daquele. Eu tinha provas minhas que eram 10 páginas de uma conta para você provar um teorema. Era isso a prova. Então, não lembro de mais nada. Mas sim, era difícil e era desesperador, porque a gente pensava, a gente vai formar, a gente vai fazer o quê com isso, né? Então, muita gente também desiste por causa disso. Fala, mas e aí? Depois você não vai ter emprego, você vai ter que continuar estudando, né? Você vai ter que, agora vai fazer o mestrado, aí você vai fazer o doutorado, aí você vai virar pós-doc, aí quem sabe você vai começar... Ciclo, né? Quem sabe você vai começar a ganhar mais do que R$3.000, que é um salário que se alguém tivesse feito, sei lá, administração ou engenharia civil, que também é difícil, sei lá. Qualquer outro curso talvez ganharia assim que formasse, então... Sim, são os cursos que são, digamos, básicos. É o meu caso, biologia, sou formado em biologia. Ciência básica. Ciência básica, você não tem muita perspectiva de emprego no Brasil, nenhuma. né? E isso desanima muito, assim. Desanima então bastante, você fala, né? nossa, eu vou ficar aqui estudando, é difícil, vai passar a noite estudando, né? Abdicar de muita coisa. E aí? E é natural você cair nesse ciclo, porque no meu caso, eu acabei a graduação e já fui direto ao mestrado, e eu tinha um plano na minha cabeça, assim, um plano que não foi feito por mim, porque foi feito pela situação. Eu estava na biologia e eu sabia que eu precisava do mestrado, eu precisava do doutorado, para conseguir alguma coisa. E aí, durante o mestrado, conversando com outros colegas que trabalhavam que estavam na mesma área que eu, tinha uma amiga minha que trabalhava no laboratório que estava fazendo o terceiro pós-doc dela porque não tinha emprego. Sabe? Não aparecia emprego, não é que ela não conseguia, não tinha vaga de emprego. Então, no fim das contas, o que ela estava fazendo? Ela tinha filho para criar, ela tinha que pagar as contas de casa, ela tinha que fazer alguma coisa, então ela estava fazendo pós-doc não porque ela precisava, mas porque ela precisava do dinheiro. Ela precisava da bolsa de pós-doc. Não porque ela estava interessada naquele tópico, né? Então, assim, ela ficou presa dentro desse cenário exclusivamente acadêmico, que por mais que seja interessante, você precisa de... Não existe estabilidade, não existe direito trabalhista, no fim das contas. Você faz tudo isso, você recebe uma bolsa, no fim das contas você está trabalhando, geralmente em regime quase escravo, porque você está trabalhando muito acima das horas permitidas, porque mestrado... Você não dá conta, se o seu projeto não vai ser aprovado, você vai perder sua bolsa de R$1.000. Não, e tem umas pressões que são bizarras, tipo assim, no caso de bolsa de mestrado, se você desistir no meio do caminho, você tem que pagar de volta a bolsa pro governo. É bizarro, velho, você tá fazendo um negócio, tá trabalhando pesado, não tem férias, não tem hora extra, não tem nenhum direito, cara. Você simplesmente não tem nenhum direito. É só vai lá, te paga uma bolsa miserável e se por algum motivo você sair, você ainda tem que devolver o dinheiro.
Cara, é insano isso. E você entra nisso e é difícil sair depois. Porque aí você já fez o mestrado e você pensa, porra, estudei graduação mais mestrado aí brincando uns 6 anos. Aí você começa o doutorado, aí são 4 anos. Aí vai indo, depois daquele ponto ali, pô, estudei por 10 anos. Aí como que você muda? Você fica naquele negócio, eu vou jogar fora esses 10 anos que eu fiquei dedicando a isso. E você cai na armadilha. Você fica preso. Aconteceu isso com vários amigos meus. Assim, mas é engraçado também, porque aí quando eu terminei, eu acho que eu fui uma das poucas que não foi pro mestrado, porque eu já queria fazer outro curso e eu sabia que eu queria fazer mestrado quando eu tivesse maturidade. Eu não queria que fosse uma continuidade, né? Tanto que agora, eu tô fazendo mestrado agora, e por falar, mas por que você não faz só pós-graduação? Eu falei, não, porque, sei lá, eu quero estudar em alguma, sabe? Eu quero, enfim, e também não tenho um nível de mestre ainda, porque agora eu já sinto que eu tenho uma certa maturidade para fazer aquilo. Mas eu não queria fazer de maneira seguida, né? Mas aí o que eu ia falar é que, assim, aí quando eu formei em geologia, geologia, teoricamente, não é também ciência básica, vai. Não é uma engenharia da vida, mas tem um mercado de trabalho maior. Só que o que aconteceu? Quando eu formei, a maioria dos meus colegas não arrumaram emprego. E todos caíram no mestrado por força. E muitas vezes mestrado sem bolsa ainda. Então, eu vi isso também acontecer com alguns outros cursos, assim. E a galera da física, que continuou no mestrado, eu considero eles todos bem-sucedidos. Porque eles queriam muito, eles formaram, queriam fazer mestrado, fizeram porque queriam. O departamento de física da UFMG é super bem reconhecido, é CAP7. Então, assim, todos fizeram doutorado de sanduíche. A maioria não está mais... Minha mãe fala, se eu quiser sair para isso, eu devia ter continuado na física. Eu falo, não, acho que não teria saco. Mas aí eu também vejo isso, que a galera que faz e gosta de fazer e faz porque quer mesmo, assim, acaba tendo uma carreira bem-sucedida, dependendo do campo, sim, assim. É geralmente fora do Brasil. Sim, por conta do salário e tal, né? Das condições. No caso do meu curso é a mesma coisa. Você consegue emprego bom em outros países. Em outros países. Sabe? No Brasil não tem emprego bom na minha área. Sabe? E, assim, os poucos empregos razoáveis são absurdamente concorridos, porque, no fim das contas... Muita gente. Tem todo mundo que foi saindo, todo mundo precisa de alguma coisa e acaba canalizando para tentar aquela vaga ali de concurso público, alguma coisa. E fica uma concorrência bizarra e pessoas estudando por 8, 9, 10 anos para passar no concurso, sabe? E pessoas frustradas, né? Sim. No final é isso. Acho que o pior é essa frustração que gera seres humanos frustrados, que vão ser chatos, que vão ser infelizes, que vão encher seu saco. Exatamente. Gente feliz não enche o saco, né? Exatamente. Mas sim, acho que é uma questão aí do ensino superior do Brasil, né? Sim. E aí você arrumou um emprego depois em mineradora? Então, aí voltei, tava lá sem emprego, né? E aí eu queria fazer o concurso da Petrobras. Aí eu falei, beleza, agora eu vou arrumar, porque eu também tinha, na minha cabeça, checklist, eu tinha... Era assim, eu quero arrumar um trabalho que eu tenho que chegar de helicóptero. Gente! Amei! Então, assim, muito específico. Tem que sonhar específico. Então, tá. E aí, o trabalho que é arrumar de helicóptero que eu conhecia era trabalhar embarcado. E já era uma época que mulher podia, porque também tinha isso, que não podia mulher trabalhar na embarcação, era só homem, não. Mas a Petrobras já contratava. Então, beleza, falei, eu voltei pro Brasil, não tinha emprego, não arrumava emprego, mandei currículo, voltei na Copa do Mundo. 2014? 2014. Aí trabalhei na Copa, no bar, no 7x1, estava em frente ao Mineirão, trabalhando num bar. Que tristeza. Melhor do que tá assistindo o jogo, né? Não, tava, tipo assim, Mas você sabia o que estava acontecendo? Não, o tinha massacre que tava acontecendo. Tinha televisão atrás de mim e o Mineirão na frente, literal. Era, tipo, na rua de trás ali do Mineirão. E aí, eu só ficava, gente, meio que servindo cerveja pros outros, e eu ficava olhando, mas parecia a mesma coisa. Então eu ficava na dúvida se era repeteco ou se era outro gol e tal. Mas o pior foi quando acabou mesmo, os alemães, né, que tinham ido pro Mineirão assistir o jogo, meio que, tipo, todos, eles só falavam nada com a gente, assim, sabe? Todos com muito medo de apanharem, muito medo da torcida, assim. Porque, né, imagina, você... derrotar Massacre, Massacre, 7x1 no país, né, foi um, enfim... Então, voltei, tava trabalhando, e enfim, aí minha mãe não me deixou trabalhar no bar pra sempre. Falou, não, é só na Copa, só pra você usar seu inglês. E aí eu comecei a estudar pra concurso, eu queria passar na Petrobras. Então, e abri um concurso pra Petrobras com 3 vagas. Nossa. E na época, normalmente era 30, mas foi na época do Lava Jato. Então, na época de corrupção, da Dilma. Então, assim, o Brasil tava um caos, a Petrobras estava um caos. Então, teve esse concurso. Então, eu estudei para esse concurso e comecei a procurar emprego. E aí, eu tô assim, vou procurar emprego, gostaria de trabalhar como geóloga, mas eu não queria ficar em Belo Horizonte.
que eu já não gostava muito de Belo Horizonte. E aí, depois que eu voltei da Austrália, aí que eu já não gostava mesmo. Muito longe da praia. não conseguia mais me adaptar a Belo Horizonte. Então, eu queria trabalhar fora de Belo Horizonte. Queria trabalhar no interior de Minas, assim, alguma coisa assim. Ou no interior do país, assim. E aí, eu comecei a candidatar para todas as vagas. E aí, eu ainda tava naquele rolê de trainee, né? Aí, eu falei, vou candidatar para todos os lojas americanas, banco HSBC, fiz processo seletivo HSBC, da Sangloban. E aí, eu comecei a fazer vários processos seletivos dessas empresas grandes, que pelo menos era um emprego. E aí, eu acabei passando no trainee da Votorantim Metais, que era mineradora. Então, não era uma área que eu tava afim, nem conhecia, né? Eles me colocaram no comercial, mas pelo menos era uma mineradora e era uma empresa grande. E aí, então foi assim que eu fui cair no trabalho da mineradora. E aí o concurso eu fiz também, eu acabei, eu fiquei na lista de reserva, como tem um nome disso também, Banco de reserva. Que normalmente, assim, no histórico dos últimos 100 anos, chamavam, nunca me chamaram por conta Da Lava Jato? Da Lava Jato. Então eu pensei, vou para São Paulo para essa vaga e vão me chamar na Petrobras. Mas aí nunca me chamaram, eu acabei ficando na mineradora que eu tava e tal. E aí foi assim que eu fui parar na Votorantim Metais, por esse processo seletivo. E realizou seu sonho de chegar de helicóptero em algum lugar? Não, então. Aí fui parar no comercial, morar em São Paulo. Eu falava, gente, coisa nada a ver. E aí eu ficava assim na minha cabeça, nossa, se fosse fazer isso, eu preferia voltar pra Austrália e trabalhar de garçonete. Trabalhar uma coisa nada a ver em São Paulo, por causa de dinheiro. Nada sabe? De helicóptero, né? Sem helicóptero. Não gostava. Aí falei, não. Eu fiquei 2 anos, né? Enfim. E aí, conversando com um dos meus chefes, eles falaram, então. Eu falei, não, quero trabalhar como geóloga. Né, tudo bem, aceitei, porque na época não tinha emprego, mas agora... A necessidade, meu amor. Assim, agora quem sabe, né? Aí eles falaram, então, o que você acha? Aí eles me falaram, você quer trabalhar na Floresta Amazônica? 2010? Eu falei, nossa, agora... E aí eles acharam que eu não ia aceitar. Eles falaram, não, menina mora em São Paulo, até parece que ela vai aceitar. Eu falei, não, quero. Aí fiz umas entrevistas lá. E aí, eles me mandaram para esse projeto, chama Projeto Aripuanã, que é um projeto de zinco e cobre que tem no meio da Floresta Amazônica, que estava para... é um projeto que tem 30 anos, mas ele abriu o ano passado. Então, foi em 2017, ele estava no final do ciclo dele de projetos. E aí, eles me mandaram para lá como geóloga júnior, era tudo que eu queria. Eu falei assim, eu posso ganhar até menos, entendeu? Mas você vai trabalhar com o que você quer. Assim, eu quero viajar mais de avião. Eu quero morar em Santos, eu não quero morar em São Paulo, quero poder... E aí, era um trabalho que eu ficava 20 dias lá, né? Tinha moradia e tal nessa cidade e folgava 10 dias. E aí, então, eles me mandavam de volta para São Paulo. Não era de helicóptero, era um... Tipo assim, a distância do projeto é no Mato Grosso, né? A distância de Cuiabá a São Paulo é a mesma distância de Cuiabá a Aripuanã. Então, tipo tava assim... no meio ali. O estado do Mato Grosso é muito grande, né? Depois eu fui morar no Mato Grosso, falei, gente, eu não tenho noção do Brasil, não. O Brasil tem umas distâncias cabulosas, é um negócio muito grande. Então, a gente pegava um aviãozinho, eu voava pra Cuiabá, dormia, e a gente pegava um aviãozinho de 9 lugares. Um ônibus com asa. Era uma van. E aí, um tec-tec demorava 3 horas, a gente chegava lá no projeto e tal. Então, aí foi uma experiência que eu adorei muito, assim, fiquei 2 anos. Foi muito legal. E aí eu comecei a me envolver em outros projetos, eles resolveram me promover. Olha só. Aí eles foram me promover, eu falei, não, mas aí me tiraram de lá, assim. Falaram, não, agora você vai pro interior de Minas. Eu falei, não vou voltar pra Minas. Não quer promoção, não. Não. Aí eu falei, como que eu? Eu falei, gente, mas ele não... Aí ele falou, não, você não tem escolha. Eu falei, então eu vou pedir demissão. Só quero promoção se for pra andar de helicóptero, senão eu não vou... falei, não, mas como assim não? Porque era o projeto Paracatu, que é uma cidade super bem localizada. Não sei se vocês conhecem Paracatu. Conheço. É perto de Brasília. Todo mundo adorava. Era o projeto que tinha mais estrutura dos projetos de exploração mineral e tal. Me mandaram pra lá como coordenadora. Eu falei, não quero. Aí fui pedir demissão. Eu falei, olha, vocês entenderam tudo errado. Eu sei que vocês querem o melhor pra mim, mas não é esse o melhor pra mim. Não me perguntaram, assim. Aí eu entrei numa crise, falei, não sei o quê. Aí, o que você quer? Eu falei, eu quero trabalhar com comunidade. Eu tava na vibe de trabalhar com comunidade. Aí eles falaram, só se for no Peru. Eu falei, é isso mesmo. Olha... Aí acertou, miserável. Aí acertou, entendeu? Eu falei, nossa, aqui, ó, tô cumprindo
o objetivo da empresa me mandar pra fora do país. Aí, nossa, Monique, você é muito boa com planejamento. Né, assim, é pro Peru, mas não tem problema. É isso, Peru, maravilhoso. É fora do país. E aí eu fui pro Peru e aí eu era responsável, né? Porque a empresa ela tinha aumentado, ela comprou uma mineradora peruana, né? Que chamava Milpo, então virou... a empresa já tinha mudado de nome nessa época, já tinha abrido capital, chamava Nexa Peru. E aí a liderança era brasileira, mas a maioria dos operários eram peruanos mesmo. E eu era mais uma operária, eu não tinha cargo de liderança, nada. Eu era uma simples... Eu tinha um cargo de média de liderança, mas os meus pares todos eram peruanos, assim, né? Então, e aí fui pro Peru em 2019. Me mandaram. E aí, o projeto que eu tomava conta tinha que ir de helicóptero. Olha! Palminha. Finalmente! Chegamos. Aí Eu já tava pensando que vai ter que virar vocalista do Queen pra poder chegar de helicóptero no lugar, porque os empregos não tá mandando e tal. Aí pronto. Aí atingiu o objetivo, eu falei assim, não, agora eu já posso fazer outra coisa. Já Chega, veio de agora. helicóptero. Chega. Assim, eu acho que... Agora eu preciso ir pra Invercargill, na Nova Zelândia. Enfim, mas aí eu comecei a pensar mesmo, porque eu já tinha, dentro dessa empresa, assim, eu achei, minha trajetória, eu realmente conheci tudo que eu queria conhecer, assim, eu acho que as coisas que eu não trabalhei lá foi porque eu não pedi pra trabalhar. Então, foi uma experiência muito interessante, mas eu também já, aí, nessa época do Peru, depois eu ter pedido demissão e, enfim. Você ficou 2 anos lá? Então, eu fui em abril de 2019, no dia 12 de março, fui para o Brasil para uma semana de folga. Nunca mais consegui voltar para o Peru. Mentira, eu voltei ano passado só para pegar minha mala. Após Por causa da pandemia. É. Então, eu acabei ficando de abril a março. Mas eu trabalhei mesmo para eles até final de 2020. Então, eu fiquei de 2019 a 2020 trabalhando para o Peru. E aí, em dezembro de 2020, eu saí dessa empresa, da Nexa. Que eu já tava, eu entrei no mestrado online, que eu já tava com... O meu plano de vir pra Nova Zelândia era em 2020. Eu já tinha feito tudo assim, esquematizado, eu só tinha que passar na prova do inglês, porque eu não sabia que tinha essa possibilidade de fazer o inglês aqui, de maneira gratuita. Ah, sim, Sabe, assim, se eu soubesse, eu teria vindo antes, porque eu me dei, assim, 8 meses pra eu estudar pro IELTS. Porque, enfim, né, não é uma prova muito simples. Então, eu trabalhava e estudava depois que eu pensava. Quando eu passar no IELTS, aí eu posso ir pra Nova Zelândia, eu já vou direto pro mestrado. Então, comecei a estudar em 2019, aí eu passei em 2020 pro IELTS. E aí, saí da empresa. Mas aí, eu tava em Belo Horizonte, porque eu fui pra casa da minha mãe, eu tinha apartamento alugado, as coisas tudo no Peru. Ficou tudo lá. E fui pra Belo Horizonte e voltei 1 ano e meio depois. Nossa. Que diferença, né, que tava. Que, tipo, tudo que aconteceu nesse período, você foi lá pegar sua malinha que tava lá. Assim, na verdade, uma amiga minha foi no apartamento, entregou o apartamento, porque, Fez todo o processo lá. todo o processo, ficou numa garagenzinha, assim, eu tinha 2, era apartamento mobiliado e tal. Minhas malas ficaram na garagem de uma outra amiga e minha prancha ficou na garagem de outro amigo, e aí eu fui buscar só quando deu, em outubro de 2021. E você morava em Lima? Eu morava em Lima. Assim, a sede da empresa era em Lima, então eu trabalhava no corporativo e aí eu tinha que ir visitar os outros projetos. Então, a gente tinha esse projeto principal, que chamava Canyon Florida, que era o que tinha de helicóptero, era na Floresta Amazônica Peruana. Então, foi legal também, porque eu trabalhava na Floresta Amazônica brasileira. Já tinha Muito experiência bacana, em Floresta Amazônica. Mas é muito diferente, porque a Floresta Amazônica Peruana é quase 4.000 de altitude. Então, é bem diferente. E as pessoas são diferentes também, né? O Peru é muito diferente, assim. Eu achei que eu ia encontrar mais similaridades com o Brasil. E eu encontrei muitas diferenças, assim. Encontrei um gap muito grande. Foi uma resistência muito grande ao estrangeiro, né? Que eu era gringa, né? Então, assim, e eu era mulher, então... Toda a não resistência que eu tinha no Brasil, enquanto mulher na mineração, lá eu tinha. Então, a questão de autoridade, eles são muito mais hierárquicos. Eu sou muito informal, então isso incomodava, a maneira como eu me comportava, eu senti que eu tinha que me formalizar, e aí eu brigava comigo mesma, que eu não queria ser formal, eu achava...
que isso não... Que eu tava lá porque eu era informal. Então, como que eu ia mudar... Foi um período de muito aprendizado, mas muito difícil mesmo, assim. Porque a cultura é muito diferente. Muito mesmo, assim. Eu achava que... não, somos da América do Sul. E não, assim, é um povo muito mais fechado, muito mais conectado com a terra de um jeito diferente. E eles se fecham, né? Então, eu sentia isso, assim, eu almoçava sozinha. Eu mesmo viajando, ficavam eles e eu almoçava com alguém que dava, né? Sei lá, um motorista, alguém que ficava com dó. Porque eles mesmos não interagiam comigo. Então, era muita resistência. Mas você sentiu que, nesse caso, especificamente, era uma questão de machismo, por você ser mulher? Ou era xenofobia? Tipo, Eu acho que era... Eu acho que... Mulher era um pouco, porque tinha assunto que eles não queriam falar comigo. Então, assim, não, a gente quer falar com o seu chefe. E aí... E talvez se eu fosse homem, eles falariam comigo. Então, eu senti isso, que às vezes certas coisas não eram para ser tratadas comigo. Mas em relação a isso da hora do jantar, era mais uma resistência contra o brasileiro porque eles trabalhavam numa empresa que era peruana. Então, a empresa peruana foi comprada. Então, era como assim, uma resistência ao comprador. Ela tá aqui pra tirar nosso emprego. Entendi. Então, era um jeito, tipo assim, mas porque a gente precisa punir, fazer de um né? jeito... a gente precisa fazer de um jeito pra que ela não sucida, né? Não tenha um sucesso, porque ela vai tirar nosso emprego. Então, eu me sentia muito não convidada. Entendi. Nos lugares. E assim, isso era uma coisa bem restrita ao meu ambiente de trabalho, né? Tanto que... E aí, eu comecei a surfar, fiz canoa lá, e aí eu fui me conectando com as pessoas. Falava, gente, eu tenho que tirar isso... Porque eu não posso estigmatizar, o Peru é isso, né? Então, é aquele grupo específico. Naquela situação específica da empresa. Porque meus amigos, enfim, tem amigos hoje lá que foram dessas interações fora. Então, assim, fora desse ambiente competitivo, porque eu acho que eles são muito mais competitivos do que colaborativos, enfim, aí é um outro Peru, né? Mas dentro do ambiente de trabalho foi bem complicado. Então, a primeira vez que você surfou foi lá? Não. A primeira vez que quando eu morei na Austrália... Então, porque assim, eu não sabia que surf existia no Brasil, assim. Não tinha noção, porque eu sou de Minas. Então, na minha cabeça... Estive nessa situação. Assim... Estou nessa situação, porque eu nunca surfei. Mas, assim, em Minas não tem essa opção, né? Não tem, assim. E meu pai é capixaba. Mas eu ia pra Piúma. Não sei se vocês já foram pra Piúma. Mas... Piúma é tipo Tiano, entendeu? Tipo, é uma lagoa. E era por isso mesmo que a gente ia pra lá. Porque não tem onda, não é zero perigoso. Então, uma praia super... Então, nunca tinha visto um surfista mesmo. Não tinha, assim, sei lá. Talvez quando eu era muito criança, que eu fui pra Ubatuba. Mas... Então, não era do meu ambiente normal, meus amigos. Meus amigos são escaladores, são, sei lá, joga vôlei. Os esportes são outros, né? Eu acho que em Minas os esportes são outros. E aí, sei lá, skate tinha, mas nada relacionado com o surf. Aí, quando eu fui pra Austrália, a Austrália tem a cultura de surf, pelo menos eu morava em Perth, e é muito perto da praia. Então, eu já tinha pensado, nossa, que legal, existe, né? Então, e aí, eu namorei um surfista. Eu conheci um cara e ele era inglês, mas ele surfava. E aí eu cheguei aí, tipo, no campeonato mundial de surf, tipo, da WSL, que tava até tendo a final hoje em Bells. E aí eu cheguei lá, tipo, só tinha brasileiro. E aí eu falei, gente, eu não conhecia Gabriel Medina. Eu não sabia quem era Felipe Toledo. Eu não sabia quem era o Mineirinho. E aí ele que me apresentou, ele falava, olha, esse cara é muito bom. E aí eu falei, gente, eles são muito bons. E ele ficava assim, conversa com ele em português, né? Porque, tipo... Ele queria interagir e tal, e os brasileiros... E aí que eu fui entender o que era o surf, assim, foi o ano, 2014 foi o ano que o Gabriel Medina foi campeão mundial, então, nunca nenhum brasileiro tinha sido campeão mundial, né, então era uma época que tava, aliás, ainda está, né, o Brazil Storms é, tipo, uma coisa muito... muito forte ainda. E aí que eu fui conhecer o surf através desse olhar desse namorado inglês que surfava. Você foi conhecer o surf brasileiro pelo inglês. Assim, tipo, em Margaret River, que é um dos... Tipo assim, e eu lembro quando eu cheguei em Margaret River, que eu olhei a onda, eu falei, gente, não tô acreditando. Que eu não conhecia o mar daquele jeito, com aquela formação de onda. Que é uma onda do nada, perfeita, no meio do nada. Que você fala, gente, que esse lugar existe, assim...
Tão longe. Mas não tinha noção, entendeu? Assim, hoje eu conheço lugar assim no Brasil, mas assim, não era parte da minha realidade de maneira alguma. Mas eu sempre gostei muito do mar, assim, depois a gente pode falar sobre isso. Sempre li muito Amir Klink. Então, eu sempre fui do rolê, nossa, um dia eu quero velejar e tal. Eu tinha isso na minha cabeça, no meu livro, mas assim, não tinha a menor ideia como que isso ia acontecer. E aí, então, como eu namorava com ele, ele surfava, eu só ficava assistindo, porque eu ficava, não é pra mim. Não entendi. Mas aí eu fui, quando meu visto acabou, eu fui pra Ásia, e aí eu fiz aula de surf. Minha primeira vez surfando foi em Bali. Chique, né? Nossa. Chique demais. Pois é, super chique, né? Mas pra quem tava na Austrália, meio que, tipo, é uma viagem não muito cara. Então, assim, né? Dentro daquela realidade, é chique pensando assim, mas, enfim, não precisou de tanto dinheiro assim. Então, eu meio que fiquei num surf camp, assim, por uns 4 dias. E aí, eu fiz aula de surf. Minhas primeiras aulas foram lá, assim. Então, foi assim, isso foi em 2014, antes da Copa. 2014 e tal. Mas, enfim, aí voltei pro Brasil, mas eu considero mesmo, assim, a minha grande escola de surf é em Santos, que é aí que eu fui conhecer o longboard, que é a categoria que eu pratico. E aí eu fui conectar mesmo com o mar, eu fui conhecer a vida no mar, a conexão com o oceano, isso foi tudo desenvolvido, ainda está sendo desenvolvido, né? Mas com essa galera de Santos, assim, o Cisco Aranha, que é um grande mestre, assim, eu tenho um grande mestre, Kahuna, do surf, que foi me apresentando esse universo, assim, que é um universo muito... Ele é muito para todos, assim, né? Porque aí eu tinha toda uma resistência minha por eu ser de Minas. Eu sabia nadar, mas assim, saber nadar e saber... Eu não ia pro fundo no mar, né? Não era uma coisa... Mas o jeito que o Cisco, principalmente, né? Esse professor de Santos, ele vai introduzindo, né? Ele tem... minha primeira aula, eu cheguei em Santos lá, 7 horas da manhã, ele olhou e falou assim, tá vendo aquele cara ali? Eu olhei e falei assim, então, ele é cego. Aí eu pensei, nossa, eu vou voltar aqui amanhã, né? Porque, tipo, não tem como eu não voltar aqui amanhã. Porque qualquer coisa que eu falar pra esse cara que eu não sei, ele vai falar... Ele te provava que você podia. Tipo... Então, ele é cego e tal. Tá vendo aquele... E ali são os pais. Sabe quantos anos que eles têm? 80 anos. São os pais dele. Então, tipo assim... E aí eu falei, meu Deus, o que é isso, assim? Então, também eu acho que isso foi um grande marco na minha vida, que talvez tenha... Depois que eu conheci o surf dessa maneira... que foi me apresentado, eu comecei, agora eu quero mudar de emprego, porque eu quero ter eu quero morar em Santos. Né? Eu vou pra Lima, beleza, pra Lima eu vou, porque tem praia. Porque tem onda. Então, agora passou a ser um pré-requisito. Entendeu? Então, assim, eu parei de ter uma vida pensando, nossa, qual que é meu próximo passo de carreira. Não, beleza, esse lugar é um lugar que dá pra eu fazer isso que eu gosto. Então, beleza, eu vou lá e vou arrumar um jeito de viver lá. Né? Então, acho que isso também foi me trazendo uma nova maneira de olhar para as coisas que são importantes para mim, assim. Acho que o surf realmente mudou isso, assim. Entendi. Eu tenho algo para te perguntar a respeito do surf, mas eu quero primeiro colocar a música que você nos pediu, porque a gente tem a limitação de tempo. Lembrando que após 58 minutos a gente vai encerrar aqui o episódio. A Dora tá ali tentando olhar. Nós estamos em 43 agora. Meu Deus. Nossa, é muito passa rápido, né? A gente pensa, Nossa. nossa, uma hora é muito tempo e tal. Aí você conversa e vai indo. Mas aí eu vou parar pra gente colocar a música, porque a música não pode ir pro YouTube. Ela vai só no programa de rádio e no podcast. E aí a gente volta falando do surf novamente, que eu tenho algumas coisas pra conversar com você a respeito disso, beleza? E a música que a Monique nos pediu é Skank, Balada do Amor Inabalável. Vocês ouviram Balada do Amor Inabalável, do Skank, pedido da Monique. Que acabou de... tá tentando lembrar aqui, o Skank fechou a carreira agora, né? Sim, eles fizeram o último show em BH, não foi? Foi em BH. Foi no Mineirão, né? Inclusive, o Milton, né? O Milton participou. Eu vi essa cena, foi bonito demais. Foi muito legal. Eu queria falar mais sobre o surf, porque a gente começou a comentar e teve que partir o assunto, mas você falou uma coisa que me chamou muita atenção, eu queria entender isso melhor. Porque você falou pra mim que você sentiu uma conexão com o mar. Eu queria entender, porque eu tinha uma visão do surf mais como esporte, sabe? Assim, era exclusivamente essa parte física do esporte. Como que é isso pra você, esse negócio dessa conexão com o mar? O que você sente? O que é? O que o surf tem, que tipo de ligação você tem? Então, porque assim, o surf, ele é um esporte muito antigo, né? Existem várias histórias para o surf, assim, mas tem uma, por exemplo, no Havaí, ele era surfado só pelos reis.
Então, o surfar é deslizar pelas ondas. Então, você vê foto da galera antigaça, assim, só deslizando mesmo, com umas pranchas gigantescas, deslizando. E aí também tem a história da Polinésia, da origem do surf na Polinésia, no Peru. Então, tem umas canoas grandes. Então, assim, o surf em si, pela maneira como eu vejo, é o deslizar na onda. É o pegar aquela energia da onda e fluir com ela. E eu fui entender mais sobre essa conexão com um surf mais como um estilo de vida, né? Porque para você surfar, é igual o yoga, assim, eu acho. Assim. Não sou yogi, mas você precisa entrar em sintonia com aquilo, né? O Cisco fala, precisa pedir a onda. Você precisa entender a hora que você pode ir. Tem hora que o oceano não vai deixar você entrar. Então, você precisa conversar com aquilo, porque é uma coisa viva. Você depende daquela conexão do mar para poder se divertir, inclusive. E aí também tem isso, né? Tem essa questão do esporte, mas eu acho que o esporte em si, ele está sendo muito desenvolvido agora, assim. Também não acho que é um esporte que foi sempre valorizado no Brasil, por exemplo. Então, na década de 60, tem histórias da ditadura, eles eram considerados todos marginais, né? Quem surfava era marginalizado. Então, sempre foi uma coisa do bad boy, assim, da galera que estava contra a lei. Então, mas eu acho que com o contato que eu fui tendo com essas pessoas lá em Santos, que surfam desde criança, foram me desenvolvendo essa conexão, esse outro olhar do surf mais como uma conexão com a água mesmo, conexão com a limpeza daquele lugar, com o impacto que a gente causa nas ondas. Então, assim, em Santos tem um emissário. Quando construíram o emissário, aquilo mudou a dinâmica do oceano. Então, onde a onda vinha, não vinha mais. Né? Então, o humano também interferindo naquela dinâmica do oceano, interferindo no surf. E eu acho que essa conexão mais, não sei se espiritual ou uma conexão maior, veio por esse professor ser esse mestre, assim, sabe? Eu acho que a maneira como ele transmite o ensinamento, ele ensina surf clássico, que é o surf de longboard. Então, assim, são curvas perfeitas. É fazer o simples de maneira com graça, né? Ele fala que tem que ter graça. E aí, e toda a aula, assim, que a gente ia fazendo 2 horas de aula, no final da aula sempre tinha um ensinamento em relação ao mar. Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu fui aprendendo junto com ele. E fui vendo a diferença também. A maneira como eu olhava para aquilo, como eu olhava... por exemplo, um dia ele virou e falou assim, você tem que parar de ter medo do pico. Pegar onda no pico. E eu falava assim, nossa, tem hora que eu tenho medo do pico. Tem hora na minha vida que eu tenho medo de estar numa posição de pico. De destacar ali, entendeu? De estar no destaque e pegar a onda no melhor lugar que tem. E encarar aquilo e surfar aquela onda, porque eu posso. E aí então, acho que eu fui vendo, dentro do meu aprendizado do surf, eu fui vendo a minha vida, alguns ensinamentos também, sabe? Como que aquilo refletia na minha vida. Impactou a sua vida também, o que você aprendeu no surf. E ele também tem um mestre, sabe? Então, assim, é uma escola de surf muito... Como se fosse, talvez, uma escola... Eu fiz pouco tempo de Kung Fu. E aí também tinha um pouco disso. Você tem uma linhagem. De ensinamentos. E aí, nessa escola, teve essa parte de ensinamento. Então, sempre que tem os festivais, então sempre tem a conversa com os legends, né? Que é a galera que começou o surf em Santos. Então, sempre tem rodas de conversas com muita troca de história relacionada ao surf. Então, eu acho que eu tenho o privilégio de estar inserida nesse lugar que valoriza o surf de uma maneira além do esporte. Né? Te dá um senso de comunidade, né? Sim, assim, é total comunidade, assim. E o surf é comunidade, porque você precisa do outro, né? A cordinha da prancha pode arrebentar, você pode passar mal, você pode pegar uma onda e a outra pessoa tá do seu lado e ela tem que te respeitar, então você precisa olhar para ela. Então, todo mundo ali tá em comunhão àquele espaço e precisa se respeitar. E é comunitário. É comunitário mesmo, assim. Quem tá o filtro solar que alguém passou na ponta da praia vai chegar em mim em algum momento, né? Então, o oceano também permite
essa conexão com tudo que tá acontecendo naquela praia. É engraçado que eu faço um paralelo quando você falando isso, eu tenho o mesmo, um sentimento muito parecido com uma atividade que eu tenho feito muito recentemente. Eu estava fazendo e agora eu tive o prazer de fazer esse fim de semana, que eu não tinha feito na Nova Zelândia, que é mergulhar. Que mergulhar você tem muito isso também, você tem uma comunidade, e as pessoas gostam de contar a história. Quando a gente sai do mergulho, a gente senta no barco, o que você viu? E aí vai um contando pro outro, e ao mesmo tempo a pessoa que está mergulhando ali, porque sempre tem que ter pelo menos mais um mergulhador. Você tem uma conexão muito forte e ela tem que ser constante, porque você tem que estar o tempo todo olhando para a pessoa, perguntando se ela está bem. Dando um feedback para o outro ali, porque qualquer problema que tiver, quem vai ter que te salvar é a pessoa que está do seu lado. Se der um problema no seu tanque ali, parar de fornecer ar, tem que ser rápido. Você não pode distrair o suficiente para esquecer que o seu companheiro existe, sabe? Você precisa estar ligado o tempo todo. Então, ao mesmo tempo, você está quase perdido ali, procurando criaturas interessantes. Você tem que, de vez em quando, parar, olhar para trás ali, perguntar se está tudo bem e tal. E fica esse sentimento de comunidade, né? Você começa a criar uma conexão muito forte com as pessoas que praticam a mesma atividade, porque você tem essa paixão em comum e tem... inclusive essa necessidade de ter essa ligação forte mesmo, né? Sim, e é muito bom, assim, surfar com amigos, sabe? Nossa, boa onda e tal. Tem alguém vendo, você vê a onda toda. Assistir o outro surfando é uma coisa muito prazerosa também. Você vê a pessoa fazendo aqui, falando, nossa, muito legal. Legal, né? É uma troca muito gostosa, né? E você tá ali sem celular, você tá ali... Você tá totalmente imerso ali na atividade Você tá ali, entendeu? Você tá ali tomando caldo, você tá ali... E todo mundo fala, né? Tipo, o melhor surfista é aquele que mais se diverte, né? Então, assim, não é esse rolê, quem pegou a melhor onda maior. Não é uma competição. Não é uma competição, é quem mais se diverte. A gente tá ali pra se divertir, né? Então, eu acho que é um ambiente muito social, assim. De muita... É uma comunidade, realmente. E aí, eu acho que isso é conectado no mundo todo, assim. Existem os, por exemplo, Santos é representante de uma das associações mundiais de surf. Então, de tempos em tempos, tem os encontros anuais. E aí, isso também vai mudando para... Cada ano é um país. Então, existem várias coisas que vão acontecendo que também tornam a comunidade... Renova a comunidade, né? O conhecimento é espalhado. E você se sente pertencente, né? Então, você fala, não, vou para Nova Zelândia, já... E é engraçado que você fala um nome e a pessoa já... Quando eu fui pro Peru, fui surfar, eu falei, meu professor é o Cisco, o mestre dele é o Mudinho. O cara falou assim, eu competi com o Mudinho em Copacabana. Legal, né, em 72. Então, assim, aí já viramos melhores amigos, já entendeu? Eu já falei assim, nossa, esse cara, ele vai me salvar, porque ele competiu com o Mudinho em 72. Então, já criou esse laço aí, já temos, né, e eu acho que a paixão une, né? Então, todo mundo gosta daquilo. Então, assim, eu já gosto dessa pessoa, porque ela gosta do que eu gosto. É verdade. Deixa eu só interromper agora, então, porque a gente vai finalizar o programa para a rádio e para os podcasts, porque tá acabando o nosso tempo, mas a gente vai continuar esse assunto no nosso YouTube, Nossa Vida pelo Mundo. Procura lá, vai ter disponível a segunda parte da entrevista. A gente vai dar continuidade agora e eu acho que dá tempo, pelo menos, de você responder uma pergunta assim, de uma maneira bem, bem simples, que eu acho que é importante isso, inclusive na rádio e no podcast. Para os surfistas do Brasil que querem vir para Nova Zelândia, Invercargill é um bom lugar? Eu acho super, assim. Eu acho que... Eu sou surfista de longboard, né? Então, o povo fala, maroleira. Gosto de onda pequena mesmo, gosto de onda bem formada, pequena e longa. Então, assim, Riverton é maravilhoso para isso. E sim, tem muita possibilidade. E do Needham, aqui próximo, também tem bastante. Então, a água de Invercargill não é tão fria quanto de Dunedin. Então, sim, eu acho que é, sim, um ponto. E fora que, sim, Nova Zelândia é pequeno, né? Então, é fácil de viajar, né? É fácil de viajar. Então, eu acho que... E com certeza tem 1 milhão de lugares não explorados, assim. Não tem bairrismo, a galera é super amigável. Então, sim, pode vir. Se quiser pegar uma onda, acho que vai rolar. A gente vai continuar um pouquinho mais nesse assunto lá, então, na segunda parte do programa. A gente encerra aqui. E para quem está nos ouvindo, a gente se encontra no YouTube para a segunda parte do programa. Até mais, galera. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Monique, pela sua presença. E vamos continuar. Que vai continuar no YouTube daqui a pouquinho. Então, até mais. E estamos de volta aqui, agora exclusivamente no YouTube. E vamos seguir esse assunto do surf só mais um pouquinho, porque eu já fiquei sabendo que você está fazendo escola aqui, hein? Eu tô achando que o Rafael vai te chamar. Eu sou boa de converter as pessoas. Desde que eu entrei na escolinha lá em Santos,
Acho que eu devo ter levado pelo menos umas 15 pessoas. Vai arrastando. Nossa. A pessoa que eu tô falando aqui é porque a Cora tá fazendo agora. Já sim. foi com você várias vezes, né? E ela começou Sim. aqui também, né? Sim. Ah, ela foi aqui? Foi. Achei que ela já surfava. Não, a primeira vez que ela foi surfar na vida foi um dia maravilhoso ali em Riverton Rocks. Não sei se já foram em Riverton, mas tem um restaurante. Depois da ponte, assim, se vira à esquerda. Aí tem um restaurante. E lá nunca tem onda. Tipo assim, a formação é maravilhosa, é perfeita. Eu já fui lá várias vezes, mas nunca... Não tem tamanho. E eu tinha ido surfar no dia anterior, um cara falou assim comigo. Amanhã, tal horário vai estar bom lá. Eu mal entendi, né? Eu fiquei, gente, onde que esse cara falou? Eu não tinha entendido o inglês e tal. Mas aí fui no dia seguinte, falei, agora vamos tentar. E aí foi o primeiro dia dela. Uma correnteza gigantesca, porque tava muito bom, assim. Tava bom pra quem já tem uma noção, assim, né? Mas como tava muito bom, eu falei, Cora, vai ter que ser aqui mesmo, porque eu quero. Eu quero aproveitar. Mas a gente entrou numa praia e saiu na outra. Vocês têm noção? E aí a Cora falava, meu Deus! Eu Assusta, odeio menina. surfar. Eu falei, ai, desculpa, porque realmente tava com muita correnteza. Então chegou um momento lá, eu falei, Cora, vamos remar pra lá, porque senão a gente vai bater nessa pedra. E é um lugar que chama Riverton Rocks, cheio de pedra. E aí a gente ficou num lugarzinho, assim, que tinha menos pedra, mas chegou um momento que a gente teve que sair e voltar pro pico. E aí a Cora ficou no rasinho, eu falei, não, mas agora eu vou lá pegar uma onda. Mas aí eu fiquei lá também umas 2 horas, sei lá, 1 hora, peguei uma onda só, mas assim, a onda que eu peguei Valeu a Compensou. pena. foi muito boa, assim. Eu acho que uma das melhores ondas que eu já peguei na vida, assim, porque é uma onda que você chega, volta pra mercado, assim. Acho que eu devo ter ficado, sei lá, 1 minuto e meio na onda. É uma onda muito longa, muito gostosa, que tem no Peru também. Mas, enfim. E eu acho que era uma condição muito específica, porque depois tava cheio esse dia, eu nunca tinha visto. Era uma terça-feira. Deu pra fazer isso, não é porque eu tava faltando emprego, não. Tá? Eu fui Ela depois da aula. trabalha, gente. Foi um dia e aí tava cheio e as pessoas falaram assim, nossa, hoje é, tipo, o melhor dia do ano e tal. Então, é um swell muito específico que dá uma onda muito boa ali mesmo. Eu não surfei lá de novo, agora eu tô indo mais em Colac Bay, que é mais constante. Mas sim, esse foi o primeiro dia da Cora. A gente alugou eu conheço uma professora de surf lá em Riverton e ela aluga prancha. Ela dá aula também, mas esse dia ela não podia dar aula, então a gente só alugou a roupa e a prancha. E aí a Cora, corajosa que é, foi falar. E aí eu tentei ensinar algumas coisas, falar, pega a onda deitada, aproveita. Né, fica aqui, né? Eu acho que só de você estar ali naquele ambiente já é gostoso, assim. Eu acho que ela se divertiu, tanto que ela comprou prancha, ela comprou roupa. Gostou, né? Eu acho que sim, apesar do perrengue. E você tem alguma coisa, tipo assim, tem datas específicas que a onda fica melhor? Você usa aplicativo pra isso? Tem algum tipo de informação? Então, assim, no Brasil, o melhor... Porque existe mapa, né? Existem os mapas do mapa marítimo. Então, você sabe como que vai estar a ondulação, você sabe... Existem aplicativos específicos e também no site, esses sites de previsão do tempo, você entra lá na parte de surf, tem. Então, mas aí você tem que ver qual que é a posição do swell, que é tipo a onda que tá vindo, né, do mais fundo, o tamanho, o período. Então, se tá o período muito curto, fica aquelas ondas tudo uma em cima da outra. Então, não é bom. Então, tem que ser um período mais espaçado. E aí, dependendo do tamanho da onda também. Tem onda muito grande, mas com esse período espaçado é bom, porque dá tempo de você chegar até o fundo, respirar e pegar a onda. Então, existem condições mais perfeitas. Só que isso muda de praia para praia. Então, tem lugar que o vento na direção norte é bom. E aí, do lado, o vento na direção norte deixa a praia toda bagunçada. Então, é muito específico para cada lugar, assim. Então, meio que você tem que aprender a ler as condições para aquele lugar específico, né? Eu não sou boa de ler nem no Brasil. Assim, acho que talvez na Praia de Santos eu sei ler. Mais ou menos porque eu já vi muito mar. Mas aqui eu meio que dou uma olhada, tento entender. Em alguns aplicativos tem uma descrição, assim, tipo, fala da condição da onda. Então, existe uma informação um pouco mais digerida também. Mas eu também sou assim, vou e eu tento ir o máximo que eu conseguir pra checar. Às vezes eu nem tô com a prancha, mas se eu tô perto, eu adoro ir pros lados de Riverton e dar uma passadinha. Que aí eu olho e dou uma olhada no mapa, no aplicativo, pra ver o que aquilo reflete. Sim, você já acostumando com a Pra eu leitura ir do próprio acostumando pra aplicativo leitura. também. Então sim, existem surfista mais experiente do lugar, ele vai saber ler aquilo e falar que dica é bom e tal. Então, assim. Isso foi uma das coisas que pesaram pra você vir pra Invercargo? Sim,
eu queria um lugar que tivesse praia, assim, que fosse, né? Acho que a Nova Zelândia foi uma escolha por conta de, pensei, é uma ilha. Então, assim, Então, Tem praia muito você vai fugir, ter. né? né? Então, acho que... Tem que andar muito, assim, pra estar em alguma praia. Não é um lugar no meio da Europa, né? Então, assim, Né. então acho que a escolha da Nova Zelândia em si foi, sim, por conta do acesso ao mar. Uhum. Mas eu não... E eu sabia que eu ia encontrar lugar pra surfar. Porque lugar pra surfar só precisa de praia, só precisa do mar, entendeu? Assim, não... Sempre vai ter alguma configuração, uma baía ali, uma configuração que vai ter onda, né? Então... E eu sabia que tinha muito vento. Então, assim, eu acho que no inverno é mais complicado. Não sei como que vai ser surfar todas as estações do ano. Se vai ser possível ou não e tal. Mas, sim, foi uma... Sim, pra mim é um critério pra eu escolher o lugar que eu vou morar. Sim. Uma coisa muito interessante da Nova Zelândia, para quem não sabe ainda, assim, para quem não pesquisou a respeito, que eu acho, pelo menos, é que você tem a oportunidade de fazer muita coisa diferente em termos de esportes outdoor, sabe? Tipo assim, se você quer escalar, é muito fácil você conseguir gente para escalar aqui. Se você quer mergulhar, é muito fácil. O surf também. Aqui tem todas as tribos, né? Hiking, porra, a gente foi fazer agora recente, a quantidade de gente que você encontra na trilha é uma coisa impressionante. Tem muita gente fazendo, porque tem muita oportunidade, tem muita coisa interessante para fazer e você não tem que deslocar muito, assim, porque o país é muito pequeno. E assim, e a galera vai sozinha mesmo, sabe? Tanto que no início, assim, eu demorei pra... Eu não trouxe minha prancha, porque eu tinha questão, tipo assim... Eu não sabia se minha prancha ia ser adequada para esse mar aqui. Quando eu levei pro Peru, eu gostei de ter levado, mas minha prancha ela é pesada, ela é muito clássica, ela é muito reta. Enfim, é muito grande. E aí, eu não sabia onde eu ia morar aqui, se ia caber a prancha, que minha prancha tem mais de 3 metros. Então, eu não sabia e eu resolvi não trazer. Minha prancha ficou lá em Santos. E eu demorei para comprar a prancha aqui. Porque eu ficava meio insegura. Eu ficava assim, mas eu queria conhecer... Como que eu vou fazer, sabe? Pra fazer. Mas aí chegou um momento, foi assim, teve um dia, e no início desse ano, sei lá, janeiro, eu falei assim, não, eu vou pra Riverton, eu vou fazer amigos. Cheguei lá sozinha, e aí fiz amigos, que foi esse casal é um espanhol, é uma espanhola com um cubano, que estavam saindo da água com uma prancha, aí eles estavam tirando foto deles mesmos, aí eu tirei a foto deles, e a gente combinou que no próximo final de semana eu iria com eles. Então, só pra eu me destravar, assim, sabe? Porque aí a gente foi, né? No outro final de semana eu não tinha prancha ainda, eu aluguei nesse esquema que eu tô falando, que você aluga tudo. E aí eu fui com eles, e assim, e eles são muito mais iniciantes do que eu. Eu vi outras pessoas surfando, eu falei, nossa, eu tô muito preparada. Me deu aquela... Segurança. Não sei o que eu tô esperando alguém pegar na minha mão, isso não vai existir e tal. Então, é legal isso, porque a galera vai sozinha mesmo. Aí, quando eu comprei a prancha, a primeira vez eu fui sozinha, o Sean ficou assistindo, mas, enfim, eu entrei no mar sozinha, o cara falou do dia seguinte que ia tá bom, e eu fiz amizade, voltei no dia seguinte, vi ele sozinho. Então, assim, vi meninas indo surfar sozinha, então é normal ir sozinha, né? Eu acho que lógico, essa praia, né, o Colac Bay ali é muito segura, então dá pra você ir sozinha mesmo. Lógico que tem praias que talvez tenha mais corrente, que não é recomendado, mas... E sempre tem gente, nem que seja assistindo ali, sabe? Tem a galera que fica parada de campervan, então sempre vai ter alguma galera ali, assim. Sozinho você não vai estar, né? Sozinho, assim, isolado. Assim... Talvez, mas aí você não entra, entendeu? Também tem isso, tipo assim, beleza, vou ficar no raso, não vou me colocar numa situação de risco, acho que... Eu tenho consciência do que dá, do que não dá e tal. Então, eu acho que a galera faz de maneira muito independente. E eles fazem, tipo assim, no Brasil tem gente que eu ficava muito tempo também na água. Aqui, às vezes eu fico 1 hora, 40 minutos. E a galera também faz isso. Fica só um pouquinho mesmo, sabe? Tá de passagem. Então, é um jeito diferente também de interagir. Só bate cartão ali. De interagir com a atividade, assim. Sim. Enfim, é bem legal, assim. Eu concordo com você que é mais fácil fazer as coisas. Parece que é mais fácil, né? Assim, porque tem mais gente fazendo, aí fica normal fazer. Não, eu acho assim, até financeiramente também, né? Porque no Brasil, algumas dessas atividades, eu não falo do surf, eu não tenho noção. Mas algumas dessas atividades são muito caras. Mergulhar no Brasil, por exemplo, é muito caro. Se você levar em consideração, lógico que você pode comparar e falar, você está pagando mais ou menos o mesmo preço. Sim, só que você está recebendo muito mais. Sim. Você está recebendo na moeda local. Então, quando você vai comparar... quando eu estava na Colômbia, eu fiz um mergulho com tubarão e o meu instrutor perguntou, por que você não mergulha no Brasil?
Eu falei, cara, porque é Eu sou muito mais pobre. caro. É mais barato eu vir pra Colômbia mergulhar aqui do que, sei lá, eu ir pra alguns lugares que tem mergulho com tubarão no Brasil. Tipo, Fernando de Noronha é um absurdo caro. Sabe? Então, assim, é muito mais barato eu vir pra Colômbia fazer isso, sabe? Então, não era esse o motivo que pelo qual a gente foi pra Colômbia, mas é um dos motivos pelos quais eu só tive a oportunidade de mergulhar. A primeira vez minha foi lá. Então, assim, eu nunca mergulhei no Brasil. Chega a ser engraçado você pensar isso, né? Porque em Minas, né, não tinha essa opção. Mas tem galera que mergulha em represa. Tem, mas eu acho, assim, eu não mergulhei em represa, mas eu imagino que seja uma experiência muito diferente. Eu só de imaginar mergulhar numa represa ali que tem, sei lá, 180 metros. Represa da Vale ali, eu já me dá taquicardia. Credo. Só de eu imaginar um buraco de 180 metros cheio de água. Agora, o mergulho que eu fiz foi em Milford Sound, né? E lá, tipo assim, um dos lugares era mergulho de parede, que a gente chama. Porque é simplesmente isso, sabe? Tem uma parede aqui, uma de rocha, coral, e não tem nada embaixo. Você não tá enxergando fundo, Não, essas saca? coisas eu não gosto, não. É muito gostoso. Não, essas coisas assim, não tem... Não. Mas, enfim, você acaba tendo essas oportunidades aqui na Nova Zelândia, e eu acho muito mais fácil você ter oportunidade, até porque é mais fácil você achar as pessoas, o país é menor, e financeiramente também é mais viável. E existe, eu acho, aqui, uma cultura muito forte de esporte outdoor. Então, assim, é muito fácil você achar gente que faz alguma coisa que talvez possa ser interessante. Você pode experimentar uma, experimentar duas, três, e às vezes você vai acabar achando sua paixão, seja surf, seja mergulho, escalada, qualquer coisa, você acaba encontrando alguma coisa com a qual você vai se identificar e vai fazer pro resto da vida, que é uma coisa que eu quero pro mergulho, por exemplo. Eu quero fazer pro resto da minha vida, quero fazer o master, quero fazer talvez curso de instrutor, sabe, assim, e não quero parar de mergulhar nunca, porque é sempre uma experiência única, é sempre uma experiência fantástica. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, sabe? Eu tava morrendo de saudade, por isso que eu tô meio que desabafando aqui, soltando assim a felicidade que eu tô de ter mergulhado depois de estar aqui quase um ano na Nova Zelândia já, e não podia por outros motivos, estava difícil de fazer. Um deles é porque eu não tinha experiência com água fria, que a água aqui é bem fria, né? E alguns lugares exigem essa experiência antes de você mergulhar. Mas mesmo com a roupa, porque aí você usa uma roupa mais grossa. É porque existe o dry suit, né? Que é tipo que ele isola muito bem. Foi o mergulho que eu fiz agora. Mas você precisa de um curso para poder mergulhar com ela. Saca? Porque ela é perigosa se você não souber como agir com ela, saca? Ela é bem perigosa. Desnecessário, né? Nossa. Eu também, É meu muito surf curso. não é assim, não. É muito curso pra fazer um curso, pra fazer outro curso. Você tem um curso para usar uma roupa? Mas eu acho que o curso deve ser interessante também. Não, foi interessantíssimo. Esses cursos são interessantes. Você aprende umas coisas e fala, não, nunca pensei que isso aqui era... Não, e Eu as fico técnicas pensando, são tipo muito... assim, beleza, eu fiz o curso, passei lá. E se eu errar? Não adiantou o curso. Não, se você errar, o que você fala? Se eu fizer alguma coisa errada. Não, se você sei fizer lá. alguma coisa errada, o seu instrutor vai te corrigir, vai tentar fazer... Eu não vou estar sozinha, né? É. É um ambiente controlado. Assim, né? É mar, né? Mas assim, você... Não, você dá uma rezada, entendeu? Você fala, não, alguma coisa vai salvar aqui, porque... Não, mas por exemplo, nesse caso, quando a gente foi fazer a parte técnica para ver se a gente estava preparado para fazer um mergulho de fato, a gente fez em 3 metros de profundidade. Então, assim, é muito mais tranquilo, porque a pior coisa que pode acontecer com o dry suit é ele inflar e você perder o controle, porque você começa a subir e se você desesperar, quanto mais você sobe e a pressão diminui, ele infla mais. Não, ele também infla mais. Então, ele sobe mais rápido, ele vai te puxando. Se você tiver muito fundo, você pode ter, tipo, doença de descompressão, que a gente fala. Você pode ter algum problema sério com isso, porque você saiu muito fundo e foi pro muito raso de uma vez. Quão fundo você foi? Eu fui o mais profundo foi 19 metros e 400. Não foi muito assim, não. O máximo que eu fui foi perto de 30, 29 alguma coisa. Foi na Tailândia. Foi na Tailândia, Mas Mas dá pra ver alguma coisa? Dá pra ver tudo, sim. Assim, aqui é interessante porque aqui em Milford Sound chove muito. E é um lugar muito fechado, uns paredões de montanha, né? São montanhas e montanhas. E aí a chuva, não só a chuva, mas a água de degelo também, né? Ela tá sempre arrastando coisas da montanha pro mar. E aí forma meio que uma camada de água, misturando água doce com água salgada. E com esses restos de montanha, né? Das coisas que vai arrastando ali, os nutrientes e tal, poeira, terra, qualquer coisa. E aí forma, tipo assim, os 3 primeiros metros a visibilidade é horrível. Horrível. Porque é muito turvo. E é muito interessante que quando você passa do 3º metro ali, a hora que acaba essa linha, de repente você começa a enxergar tudo. Sabe assim, muda de uma hora para outra. Mas é relativamente escuro comparado com o mergulho que eu estava fazendo na Tailândia também. Porque na Tailândia é limpo desde o começo. Como ali é meio sujo na parte... Tem uma camada Isso, que filtra a luz. Telhado. Então você enxerga menos, mas aí a gente mergulha com lanterna.
Mas não é como mergulhar à noite. Mergulhar à noite na Tailândia. Aí, tipo, à noite, você não vê nada. Se tiver sem lanterna, você não enxerga absolutamente nada. É uma experiência muito interessante. E é onde aponta a lanterna ali. Lá não. É tipo assim, é só menos claro. Mas eu dei a sorte de pegar uma visibilidade maravilhosa. Tava com visibilidade de 12 metros. Sabe? Então, você tava enxergando muita coisa. Vi muita coisa interessante. Foi um mergulho muito bom, assim. Eu tava com medo de ficar frustrado, decepcionado, porque eu tava com a expectativa muito alta, né, velho? Tipo, porra, finalmente, depois de um ano sem mergulho e tal, eu vou mergulhar de novo e tal. E assim, foi muito bom. Foi Mas dá muito pra bom. ver bicho também? Muito bicho. Muito. Muita coisa interessante, cara. Fundo do mar, você acaba tendo que... Faz parte do seu treinamento, aquilo que eu falei, que você tem que olhar pra trás e conferir com o seu parceiro se ele tá bem o tempo todo e tal. Faz parte do seu treinamento, de tempos em tempos, você... meio que se dá um tapa na cara, metaforicamente falando, porque você fica tão distraído, velho. Você olha uma coisa incrivelmente interessante, você começa a olhar pra ela, você fica olhando. Eu lembro que nos primeiros mergulhos, aí de repente eu tava aqui, eu olhava pra trás, o instrutor tava lá sinalizando pra mim, eu tava longe, assim, sabe? E eu esquecia de olhar pra trás, eu esquecia de ver se as pessoas estavam bem, sabe? Então você vai pegando com a experiência, você vai começando a fazer esse trabalho, checagem. essa checagem, você vai aprendendo a fazer isso mais frequentemente. E, assim, você já falou pra gente de diversas viagens, contou diversos casos, mas a gente pediu também pra você contar uma história de viagem específica. Então a gente quer ouvir agora de você uma história de viagem. Não, tudo que eu falei aqui, eu acho que foram histórias de viagem. né? Várias. Ô, menina viajada, essa, viu? É. Mesmo. Não, mas assim, eu tava pensando sobre história de viagem, aí eu pensei numa que eu fiz aqui na Nova Zelândia, porque eu namoro aqui, né, e o meu namorado é daqui, e ele é corredor de drag racing, né, que é tipo racha. É um racha legalizado. É o racha como esporte. Eu acho que no Brasil tem também, né, drag racing. Nossa, não sei. Que é tipo uma corrida de arrancada. Já olhei no Google, acho que traduz como corrida de arrancada. Uhum. Que é tipo, eles aqui tem... Cara, que é coisa bem Velozes e Furiosos. Tipo, você Então, tá nunca parado assisti e aí arranca. Velozes e Não? Furiosos. É. Eu não sou uma pessoa da velocidade. Mas eu vou descrever do meu jeito. Aham. Imagina um racha, tipo, um racha na pista do aeroporto. Uhum. É mais ou menos isso que eles fazem, assim. Tanto que tem, em Gore, por exemplo, tem o drag race lá e é na pista de aeroporto. Uhum. Mas aqui em Invercargill tem uma pista específica em Teratonga, que é uma pista de corrida. Só que e é uma pista tipo Interlagos, assim, né? Mas eles só fazem aquela reta de chegada. Uhum. Então, são 400 metros. E aí, é carro e moto. E aí, o rolê é quem faz no menor tempo. Uhum. Então, e ele faz isso em moto, né? E aí, tem várias categorias de moto. A moto dele eles falam modificada, que é uma moto específica, que eu não entendo nada de moto. Transformer, quase. Mas aí, eles vão meio que modificando essa moto para ela ficar mais veloz. Então, ela não é de fábrica, mas tem gente que compete na categoria competição. E aí, significa que a pessoa tem que bater o tempo que está prescrito no manual da moto. Uhum. Né? Então, tem várias categorias, a dele é essa modificada. E aí, é uma competição contra ele mesmo. Ele fala assim, eu vou fazer em 9,9 segundos. Uhum. E aí, se ele fizer em 9,8, ele perdeu. Porque ele fez mais rápido do que ele falou que ele ia fazer. Ah, tá. Então, é super interessante. Assim, por exemplo, e são dois, né? Um contra o outro. Então, um fala assim, eu vou fazer em 10. O outro fala assim, eu vou fazer em 9,3. Aí, o que vai fazer em 10 arranca 0,7 segundos antes do que vai fazer. Porque a ideia era meio que eles chegarem juntos. Uhum. E aí, acaba ganhando quem chega mais próximo do tempo que falou que ia fazer. E não mais rápido. Nossa, eu não tinha noção que disso. massa. É muito legal, porque não é uma competição contra o outro. É contra o tempo dele. Então, se eu quero... por exemplo, o Sean, o melhor tempo dele é 9,9. São 400 metros feitos em 9,9 segundos. E aí, às vezes, ele acha que ele não vai dar conta de fazer 9. Ele vai falar, não, vou fazer 10,2. Só que aí, se ele fizer 9,9 e o outro fizer 10,3, o outro ganhou. Uhum. Mesmo sendo mais... Sabe? Assim, Sim. então, é uma dinâmica que, enfim, que eu não tinha a menor noção. E aí, como ele faz isso, no verão, ele faz a viagem dele anual, que é indo competir de drag racing. Tem várias competições ao redor da Nova Zelândia. E aí, ele saiu de moto daqui, foi pra Christchurch, e de Christchurch ele foi pra Wellington. E aí, foi em Wellington, a viagem que eu queria falar é essa. Uhum. Nessa competição lá em Masterton, que é o lugar que tem a drag race lá. E aí, assim,
primeiro foi uma experiência diferente, porque eu ia encontrar com ele no aeroporto e eu ia de moto, que era uma coisa que eu nunca tinha andado de moto na vida também, entendeu? Porque não era muito parte da minha realidade. E, sim, e ele tava andando de moto, ele tava vivendo na moto dele há 10 dias, então não tinha espaço nos lugares, né? Então, aquela coisa, nossa, o que eu vou pôr na minha mala que me cabe dentro da moto? E é uma VMAX, que é uma moto de competição. Então, assim, o banco da VMAX é minúsculo, não é uma moto de viagem. Então, eu ia na garupa dele, do aeroporto até Masterton. E aí, quando eu cheguei lá, essas competições de drag racing é tipo um festival, assim, que se assiste no Discovery Health, sabe? No Discovery. Todo mundo vai de, tipo, camper van, assim, e eles são trailers e trailers de carro que eles mesmos montam pra competição. Então, tem carro de todas as formas, de todos os jeitos, carro muito antigo. Você fala, nossa, carro... E o carro faz 400 metros em 8 segundos. Gente, umas coisas barulhentas, assim. Eu fico imaginando a barulhada que é. É uma barulhada e, assim, é como se fosse um ambiente cheio de mecânico, assim. Todo mundo interessado em carro, os assuntos, assim, em carro e moto. Então, a gente foi e aí a gente tinha uns amigos deles que os pais... E também, ao mesmo tempo que é uma coisa de carro, meio assim, meio bad boy, é uma coisa muito família. Cheio de criança, com os carros menores, com... aí as mães também, sabe? Tem mulher que compete. Então, é uma grande família, assim. Um grande festival de carro com família. E aí, a gente ficou na cidade, no Airbnb, assim. Mas a gente tava comendo... Os pais desses amigos dele estavam lá, numa camper van. Então, eles faziam a comida, assim. E vocês iam lá. Aí a gente... Era meio que a nossa barraquinha, né? Porque você vira uma barraquinha. Tipo, a gente era a barraquinha do Suzuki, porque os carros dele eram tudo da Suzuki, as motos. E é como se fosse uma exposição, assim, não sei descrever. Então, meio que você fica dentro de uma exposição das motos, do carro, com a comida. E aí tem a hora dos eventos. Então, assim, é desde as 8 horas da manhã até tarde, assim. Então, eles correm várias vezes. E aí vai avançando, né? Dependendo do tempo que a pessoa falou que ia fazer e conseguiu fazer, ela vai progredindo na competição, assim. E aí, a gente ia ficar na casa de um patrocinador dele. Ele é patrocinado pelo Burger Fuel, só que não é o Burger Fuel daqui, é de Wellington. E aí, isso aqui o cara tava bebendo e tal, assim. E aí, a gente foi pra... Na hora que a gente chegou, o cara não sabia onde era a casa. E aí ele disse, não, é mais ou menos aqui. Aí a gente entrou numa casa, aí não era a casa. E aí, assim... Eu falei, gente, que eu tô fazendo? Eu e 2 caras, né? Um é meu namorado, mas o outro é um cara que eu não faço ideia. O sponsor. O cara tá totalmente bêbado, porque depois das competições rolam uma cachaça. A gente não tava bêbado, né? Assim, eu já tava dirigindo. Mas a gente chegou numa casa, não era aquela casa. E aí entraram numa casa de outra pessoa? Casa. Assim, tipo, aí apareceu uma senhora e falou, não é aqui. Ela falou, né, você calma? Porque isso já não, deve ter acontecido carro, outras vezes. eu não vou sair do carro e tal, não vou, né? Aí a gente, enfim. Aí eles, não, mas eu tenho certeza. Que aí a gente, acabou que era uma outra casa que era realmente igualzinha, só que era numa outra esquina, assim. E era tipo uma casa do hotel, assim, que quando o hotel tava cheio, a gente ficava na casa e tal. Então, ficamos nesse lugar, e aí no outro dia teve mais corrida, então é uma experiência, assim... Primeiro, porque só tem gente que é da Nova Zelândia mesmo, assim. É uma coisa muito específica. Então, acho que não tem nem muito turista, assim. Porque eu acho que não é tão desenvolvido assim. Por exemplo, a gente vai pra Austrália e a gente vai lá... Mas a galera da Nova Zelândia vai pra Austrália ver isso. Agora, eu não sei se quem é da Austrália vem pra Nova Zelândia. Que é pequeno comparado com o da Austrália, assim. Então, é uma coisa bem local. A galera falando do inglês bem... Aquele inglês delicioso, né? Uns assuntos, assim, que eu não tenho nem noção. Já não basta falando inglês com sotaque carregado, ainda tá falando de peça de carro, de moto, de velocidade em milha. Falei, gente, o que isso significa? Assim, E aí tem que gravar, né? Aí fala, qual que é meu tempo? Eu não tenho a menor ideia o que o locutor falou do seu tempo. Eu não consigo entender. O cara fala 1 milhão de coisas, vê se eu vou entender quantos segundos ele fez, assim, né? Enfim, e aí depois disso a gente foi pra Wellington. A gente ficou na casa desse patrocinador dele, foi bem legal, assim. E aí a gente ficou em... Não sei se já foram em Wellington, assim. Não, a gente foi ainda não. É muito legal, assim, parece...
Não sei, pra mim deu muita sensação da descida ali de São Paulo pra Santos, sabe? A Serra do Mar. Que é uma coisa que tem mar, mas também tem montanha verde. Bem diferente, assim, do cenário da... Achei... E tava meio chovendo, mais gostoso o tempo, assim. Então, a gente ficou em Wellington por alguns dias. E... Enfim, e aí... A gente foi no museu, esqueci o nome do museu, que é super legal, assim. Eu achei bem culturalzona, assim. Com lugares gostosos de comer, tipo, arte na rua. Você anda na rua, assim... Também, uma coisa que eu não gosto muito de compras dentro do lugar fechado. E lá, as lojas são meio que na rua mesmo. Você faz compra na rua. E aí, foi isso, assim, eu acho que, não sei. Isso foi esse ano, né? Foi aquela viagem que você fez esse ano, nas férias? Nas férias, não, tipo ali... foi no Réveillon. Foi no Réveillon. Eu lembro de você comentar dessa festa, dessa viagem. Eu fui dia 1º, e aí eu voltei dia 6, assim, foi essa viagem. Mas aí o mais engraçado, assim, no final da viagem, foi que... Aí ele me levou pro aeroporto, né? O Chama me levou no aeroporto e tal. E aí, na hora que eu tava entrando no avião, assim... Primeiro que sim, o voo era, assim, 8 horas da noite, né? Aí eu já pensei, o voo 8 horas da noite, eu tenho que chegar no mínimo às 7. E ele, não tem que chegar. Eu falei, gente, mas ele é kiwi, tipo... Ele, não, tem, sei lá, chegamos 7h30. Eu já achei, falei, nossa, eu vou perder o voo. Mas não, né? 7h30. Aí, não tem portão de embarque, né? Não existe. E aí, então, ele ficou me esperando literalmente, tipo assim, na hora de entrar no avião, né? Na porta do avião. Na porta do avião. Eu falei, gente, isso Ele fechou a porta. Isso, assim. Aí, na hora que eu tava entrando no avião, ele tava me ligando. Eu falei, gente, por que tá me ligando, né? Eu falei, vou atender. Ele tá assim, então, confere aí se a minha moto, se a minha luva da moto não tá na sua bolsa. E aí, eu abri a bolsa, tava. Tipo, ele tinha colocado junto com o meu capacete. Aliás, ele achou que era dele, achou que era minha, ele colocou, que eu tava trazendo de volta o capacete, as roupas de moto, as coisas tudo. E aí, ele colocou a dele. E ele me ligou, e aí eu fui capaz de sair do avião, entregar pro guardinha, e o guardinha devolveu para ele, e, tipo assim, em 3 minutos. Eu falei, gente... É o ônibus com asa. Não tem nada a ver com a experiência de pegar um voo no Brasil, tipo assim, jamais, assim. Que dia que você ia conseguir fazer isso? Assim, tipo... Porque você entra num portal ali, se você embarcar, você passa por tanta coisa no Brasil. Assim, não tem nada a ver, Mas foi coisa parecida quando eu fui pra Christchurch também. Eu peguei o avião aqui em Invercargill e fui pra Christchurch pra buscar o carro. E a impressão que eu tive era que eu tava na rodoviária, cara. Porque, assim, na hora do embarque... Parece que você tá errado. Você fala, velho, tem alguma coisa acontecendo, eu não tô no lugar certo. Porque na hora do embarque, a pessoa, tipo, abriu uma porta e falou assim, não foi alto-falante nem nada. Ela falou, tipo, ó, o embarque tá começando aqui, gente pode vir e tal. E aí eu, tá, beleza. Aí, capaz, então, que eles vão me direcionar pra uma sala, alguma coisa agora e tal. Sala. Vai, sabe, detector de metal e não tem nada. Você passa na porta e entra no avião. E é só isso, sabe? Só que quando você foi pra Auckland de avião já? Não. Eu só vim de Auckland. Porque quando eu cheguei em Auckland, e aí eu peguei o voo... Quando eu vim do Brasil, eu desci em Auckland, mas aí eu só fiz a conexão. Entendi. Porque a gente foi pra Auckland também, era pra ser pro show do Elton John, né? Mas não deu Era certo. pra ser. Mas... Foi na época do show que eu tava lá, eu acho. O show... Não, eu tava em Christchurch, outra viagem. Não, mas é tipo assim, o que eu tava querendo dizer é que aqui em Invercargill, apesar de pra Christchurch desse jeito, pra Auckland não. Pra Auckland já é um pouco mais parecido com a experiência tradicional que a gente tem de aeroporto. Aí, tipo, passa a mala na coisinha sabe, tem todo aquele detector de metal, passa no raio-x, passa tudo normal, sabe? Mas pra Christchurch não, foi uma coisa de um ônibus, sabe? Foi pegar um ônibus com asa. Não, mas eu pensei, não, beleza, porque eu tô saindo de Invercargill, né? Mas na volta, eu falei, não, gente, tô na capital do país. Eu falei, não, como assim? Eu estou na capital, entendeu? Não, a gente precisa chegar com uma hora de antecedência. Você nunca chega no horário, em nada. Por que você tá tão preocupada, né? Porque eu sempre chego um pouco atrasada. Eu falei, não, mas avião a gente não perde. É a única coisa, porque é caro, entendeu? Eu cheguei aqui, quando eu fui pra Christchurch, cheguei, tipo, com 1 hora de antecedência, fiquei igual um otário ali, porque não tem nada no aeroporto. Você fala, não, o avião já foi. Não tem uma coxinha, Não tem uma coxinha pra você comer, não tem nada, assim, o aeroporto bem fraquinho e foi isso, cara. Foi essa experiência aí de embarque em 30 segundos. A gente entrou no ônibus e acabou, sabe? Foi só isso mesmo. Mas é bom, porque se a pessoa perde, você tem a oportunidade de entregar pra ela, entendeu? Eu achei que você ia falar que você jogou pela janela, assim, do Não, avião. eu entreguei pra um carinha de coletinho e falei, então... Tem um cara aí? Você vai encontrar ele, porque também não dá pra explicar, meio barulhento, né?
Você vai achar a pessoa. Muito bom. Né? Gente, então a gente fica por aqui, porque lá vai ficando tarde também. Temos A que gente tá gravando numa noite de... Hoje é terça-feira, eu tô perdidaço, cara. terça-feira. Mas hoje é tipo segunda, né? É uma terça que é quase segunda, é verdade. Pra vocês é tipo domingo. Né? É domingo. Pra nós tá um domingão ainda mesmo. Até o sentimento mesmo, assim, né? De chegou e que... Chegar de viagem, né? Aquela canseira. E preparar o espírito pra trabalhar amanhã. Não desarrumamos mal, não desarrumamos nada, né? Tá tudo lá, tudo amontoado num canto lá, só esperando criar ânimo pra resolver esse problema que tá lá, né? Esse elefante na sala, né? Mas a gente fica por aqui. Muito obrigado por ter vindo. E um abraço a todos os nossos ouvintes. Obrigada de novo. Eu adorei ouvir essas histórias. Tava falando com ela tem só 34 anos. Olha o tanto de coisa que ela já fez. Que ela já viveu. É muita coisa. A impressão que deu no programa, a gente tava falando aquela hora de perder a noção do tempo, né? De falar, pô, já tem 40 minutos e tal. Mas é que a gente podia deixar o programa rolando aqui mais umas 3 horas, tava de boa, você tinha história pra contar ainda, né? Mas muito obrigada de novo por ter aceitado. E a gente se vê, né? Foi ótimo. Em breve, no trabalho. É mesmo. Você quer se despedir, mandar um abraço pra alguém, qualquer recado? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã e pra todo mundo que tá me assistindo. E pra Xuxa. E pra Xuxa. Pra Xuxa também, que tá nos acompanhando aí no YouTube. Beijo, Xuxa. E pra Sasha, né? Tem que mandar passagem também. Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau.